Boa tarde a todos. Obrigado, professor Jorge, pelo convite. Obrigado à organização, professor Léo Martini, que me deixou numa responsabilidade danada aqui, né? Falou bem do SESI e eu fiz uma opção aqui pela apresentação de mostrar um pouco do que acontece na prática. Vou falar sobre os estudos, tem muita coisa sendo estudada, muita coisa sendo publicada, a ser publicada, e eu vou fazer alguns comentários sobre isso. Mas a opção de trazer aqui foi um pouco do que acontece com o programa em si. Então, um pouco do histórico rápido do programa, né? O programa... clica no primeiro hiperlink para mim, porque o programa surge lá em 1991, uma parceria com a Unicamp, e não sei se todos sabem, o Brasil já pleiteou Brasília 2000, Olimpíada do ano 2000, e o SESI surgiu com o programa neste ano, Atleta do ano 2000, e que não saiu nenhum atleta do programa, né? O programa tinha uma preocupação fundamentalmente de detecção de talentos, tá? E que se frustrou. E aí foi chegando perto do ano 2000, e se passar do ano 2000 vai continuar chamando atleta no ano 2000, não dava, né? Então se fez uma guinada não só de nome, mas de metodologia. Em 1996 nós começamos a fazer várias parcerias, principalmente com prefeituras e indústrias, porque não dá para imaginar que você vai ter um número que o SESI tem de número de alunos somente com profissionais do SESI. Então o SESI acabou também exportando a sua metodologia e trabalhando com parcerias. E, claro, muda a sua metodologia, trabalhando agora com o programa Atleta do Futuro. E, remodelando a metodologia, ele passa a uma parceria, neste momento, com a Unesp, chamar Programa SESI Atleta do Futuro, com um outro enfoque, que é um enfoque de esporte e cidadania. Tá? Nesse momento, o SESI também trabalha dentro de um fórum, que chamou Fórum de Especialização Esportiva Precoce, onde trabalhou com 44 fóruns regionais, levando a um fórum único, enfatizando a importância do trabalho do esporte e da cidadania. Motora na iniciação pré-desportiva, na iniciação esportiva e no aperfeiçoamento esportivo. Então o programa ele trabalha dos 6 aos 17 anos, tendo uma fase inicial dos 6 aos 8 anos, chamada fase multiesportiva, passando para a fase pré-desportiva dos 9 aos 10 anos, e o esporte 1, 2 e 3, que vai dos 11 aos 15 anos. E a gente veio percebendo, ao longo dos anos, que nós tínhamos um problema, principalmente quando a gente pulava de fase, dos 8 para os 9 anos, dos 10 para os 11, dos 12 para os 13, onde nós tínhamos uma qualidade, uma variabilidade de habilidade motora bastante grande. E que você, por algum motivo, podia desmotivar essa criança de permanecer num nível ou no outro. Então a gente fez um estudo sobre isso, a gente tem um percentual de até 20% desses alunos que eles podem passar de uma fase para outra, tá? Só uma. Então a gente pode ter alunos de 9 anos continuando aqui e alunos de 8 anos vindo para cá, para a grande maioria das modalidades envolvidas. Que a gente chamou de transição técnica e ajuste, que esses ajustes são feitos com a necessidade e critério do professor. Agora aqui que eu queria me ater. O programa Atleta do Futuro, em São Paulo, ele tem esse formato de 40 mil alunos nesta fase. E nesta fase não exclui ninguém. Não tem processo seletivo, todas as crianças que comparecerem vão participar do programa e não vão sair do programa de forma alguma. Vão entrar com 6 anos e vão sair com 17 anos. Paralelamente a isso, a partir dos 11 anos de idade, nós temos a possibilidade dessas crianças adentrarem no que a gente chama de PAF treinamento, que é uma possibilidade de crianças com um despertar motor mais avançado e que podem sim trabalhar aqui no PAF treinamento. E o que varia esse PAF treinamento? Em relação aos valores, nenhum. Eu vou falar daqui a pouco como a gente trabalha com os valores. Mas em relação à carga de treino, aqui eles têm duas aulas do multisport ao esporte 1, 2 e 3. Eles têm 2 aulas por semana de 1 hora por dia. No PAF treinamento aumenta um pouquinho isso,
em alguns momentos podem ir para 3 aulas de 1 hora ou 2 de 1h30 com uma aula. Então isso tem um pouco mais de ênfase no desenvolvimento do esporte. E aquele time que vocês viram ser campeão nacional de voleibol, ele está aqui, ó, em um outro programa, chama o programa Esporte de Rendimento. Podem sair alunos daqui, do PAF Treinamento, vir daqui, podem sair de todos os lugares, mas o foco do programa Atleta do Futuro é um foco de formação esportiva para a vida desse aluno, né? Então, eu sempre tomo cuidado com essa lâmina porque de repente surgiu uma equipe de formação, uma equipe de altíssimo rendimento no SESI, então a gente está pegando esses 40 mil alunos para fazer uma grande peneira e que não acontece. Inclusive, nós, até mesmo para o PAF Treinamento e as nossas equipes de rendimento de categorias de base, nós estamos eliminando essa fase de peneira ou de seletiva. Nós estamos trabalhando com o conceito de acampamentos, né? Então as crianças, os jovens, eles passam por períodos onde eles vão ficar lá praticando a modalidade e que eles vão ou ficar no PAF, no 1, 2, 3, ou no multisport, enfim, no pré-desportivo, desculpa, no 1, 2, 3, ou no PAF, ou no rendimento. Em nenhum momento essas crianças, esses jovens são descartados. Ainda em relação a esse pilar técnico, nós temos uma reunião técnica por mês, né, onde os nossos técnicos, professores e estagiários, eles trabalham em cima das avaliações, dos planejamentos e exposição de boas práticas. No outro pilar do programa, que ele é essencial para a manutenção dessa criança, desse jovem por mais tempo no programa, que são os eventos com a família. Eu vou falar depois desses festivais esportivos. Então nós temos os festivais e as Olimpíadas, enfim, que o programa desenvolve, encontros com as famílias. Então existe um encontro por mês, aos sábados, durante 4 horas, com as famílias dessas crianças. Reunião e avaliação com os pais semestral, de forma geral e de forma individualizada, e também jogos esportivos. O terceiro pilar da metodologia trabalha com os temas transversais, e aí o programa aderiu ao desenvolvimento dos temas transversais que estão nos parâmetros curriculares nacionais. Então, esses temas, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, trabalho e consumo, orientação sexual e saúde, são trabalhados no dia a dia com os nossos alunos e estão dentro do planejamento de aula desse professor, baseada na dimensão dos conteúdos, né, o que é conceitual, o que é procedimental e o que é atitudinal. Então, em relação aos valores, o que a gente tenta fazer? Criar uma ponte entre essa criança, esse jovem, e os valores do esporte. Aqui um exemplo. E aí o Luiz, que falou que o pessoal talvez ficasse bravo com ele com as avaliações, acho que eles nunca vão trabalhar no SESI. Porque eles avaliam muito e a gente tem essa ênfase, e eu sei que vocês avaliam muito também. E isso leva tempo. Inclusive, alguns em 91, em 2002, quando o programa migrou, a gente teve que fazer inclusive alguns desligamentos. Depois de 300 mil horas de capacitação, alguns desligamentos ocorreram, porque o programa mudou a vertente e a gente acredita num processo de avaliação que tem que ser contínuo. Então aqui é o processo, é o que a gente chama de avaliação atitudinal. Eles têm uma planilha e aí é o que fica claro para os professores. A avaliação atitudinal não acontece numa única aula ou num único momento, ela acontece num processo. Então a gente elegeu em 5 pilares aqui, respeito às regras, superação, respeito aos outros, comprometimento e trabalho em equipe, onde o professor, na sua percepção, aula a aula, ele vai trabalhando com esses quesitos. Por exemplo, no respeito às regras, consegue sentar e ouvir, em situações de conflito consegue dialogar, aceita e respeita as regras, e assim por diante, em cada comportamento que a gente atribui que esse aluno tem que ter, o que é o desejado desse aluno. Alguns relatos aqui só para exemplificar melhor isso que acontece. No final de um período de avaliação atitudinal, um dos nossos professores chegou a essa conclusão com essas 3 alunas, com esses 3 alunos. Então, uma das alunas, individualista em seu empenho e apresenta dificuldades em respeitar seus semelhantes. O outro aluno,
extremamente habilidosa e atleta excepcional, porém não sabe respeitar seus semelhantes, julgando-os inferiores. Protagonista de vários episódios de conflitos nos treinos, é especialista em destruir a harmonia do grupo. E um outro aluno, dissimulado e sem dedicação, se dedica a atrapalhar o treino com seus pares. Quer dizer, o professor ele não coloca só a nota lá de 1, 2, 3 ou 4. Ele faz também uma interpretação sobre esses dados e o que ele tem que fazer. E aí algumas das ações. Né? Então, por exemplo, conversa com o aluno no qual o professor explica o comportamento, as atitudes que tem observado durante as aulas e promove uma reflexão conjunta com o aluno sobre o que está acontecendo e o que poderia ser feito para melhorar tal situação. Conversa com os pais do aluno ou então mudança do próprio procedimento metodológico. Quer dizer, o professor está tentando fazer uma coisa que não vem dando certo, então ele muda a sua atitude para tentar verificar se aquele comportamento ele é contínuo com aquele aluno. Ainda dentro desse pilar dos valores, né, a reunião com os pais, uma vez por semestre. Então ela acontece, a primeira parte, uma parte geral, uma plenária, e depois todos esses pais são convidados a conversar com esse professor sobre o seu aluno, sobre o desempenho dele, atitudinal, comportamental, durante o semestre. Então você tem uma devolutiva aos pais. É trabalhoso? Dá um bruto trabalho, mas o resultado é muito bacana. Tanto que a gente tem hoje, a média do ano passado foi de 4% de evasão do programa. Quer dizer, um programa de 40 mil alunos ter 4% de evasão é um número bastante interessante. E dentro de todos das nossas organizações, das festividades esportivas, dos campeonatos, existe a questão dos valores envolvidos. O primeiro deles, nos anos ímpares, nós organizamos o que a gente chama de festivais Atleta do Futuro. Nesses festivais, quem disputa esses festivais? Primeiro, ele acontece apenas no núcleo. Então, no núcleo de Presidente Prudente, no núcleo da capital, no núcleo de Santo André, cada cidade tem o seu núcleo. Esse festival só acontece nesse núcleo ou com algumas regiões, poucas regiões envolvidas. Quem disputa esse núcleo? As fases multiesporte e pré-desportiva, com atividades de base motora de forma geral, e o esporte 1, que é o que vai até os 12 anos de idade. Quem ajuda a organizar, trabalhando com protagonismo juvenil, são o esporte 2 e o esporte 3. Então, os alunos de 13 a 17 anos, eles auxiliam em toda a organização dos festivais. Tá? Então, a gente trabalha com a questão dos valores e de outras competências também durante esses festivais. E a Olimpíada, que acontece nos anos pares, acontece só para o esporte 2 e o esporte 3. E aí a gente percebeu, até pegando a ideia lá de níveis que nós temos lá dos portadores de deficiência, nós separamos a Olimpíada em 3 níveis de habilidade motora. Isso no começo foi o caos. O caos. Por quê? Imagine um professor que vinha lá desde 91 acostumado a trabalhar a perseguir o resultado, os valores um pouco distantes. E aí a gente começou a trabalhar com a divisão dos níveis. Vocês imaginam o que pode ter acontecido? O professor pegou um time que era nível A e falou que era nível C, para ganhar no nível C. Isso hoje a gente não encontra mais, mas foi um processo doloroso de transição, tá? E árduo, com muita conversa, muita capacitação e tudo mais.